Bom, galera, perguntas e respostas. A gente já fez alguns vídeos de mecânica com o Luciano e Alonso, aqui da Bike Mechanic. E tem muitas dúvidas que não cabem em um vídeo, então a gente resolveu pegar as melhores perguntas, ou seja, as que as pessoas perguntam mais e tentar responder aqui através de um vídeo. Eu separei algumas, então eu estou com uma colinha aqui na mão. A gente vai fazendo uma pergunta, uma para outro, a gente vai respondendo aqui. E se depois desse vídeo ainda ficar dúvida, não deixe de colocar nos comentários. Se você já está gostando, já deixa aquele like, se puder, compartilha. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Isso não é um procedimento que tem... Não é um procedimento que tem muita lógica. Botar Quando fogo em colocou peça. fogo, um pouco do óleo que tinha, acabou queimando, só que nunca queima tudo. Porque é delicada a situação, porque é ferodo. Ferodo é poroso. Então ele pode ter tirado, possivelmente com fogo, pode ter tirado aquela primeira películazinha, mas é poroso, já entrou para dentro da pastilha. Então nunca vai tirar. Você vai ficar botando fogo na pastilha toda vez que você vai andar para tirar barulho? Não vai, né? Bom, a gente nem era para estar gravando, mas eu acho que já Já até respondeu a já pergunta, respondeu, né? depois a gente vai ver Aí. se ficou bom. Mas Mas basicamente é isso, o fogo não é um procedimento normal. A pessoa perguntou, para quem não ouviu aqui, a pessoa perguntou, ela colocou fogo, aí parou de fazer barulho e depois voltou. Realmente é um procedimento que, onde é que já se viu resolver algum problema botando fogo, né? Realmente é assim complicado, né? Pode ser um processo de dilatação, pode ser um processo de queima de óleo, um processo Exato. do Mas ferodo. como o ferodo, eu já havia dito, o ferodo é poroso, né? Se cai uma gota de óleo, ele embebeda a pastilha. É aí é que faz começar a chiar, fazer aquele barulhão todo. Então é isso aí. Bom, a segunda pergunta é do Rodrigo Machado. Ele perguntou quantos quilômetros eu rodei com a bicicleta para fazer a troca do cabo e do conduíte. Bom, eu não sei, eu não meço isso, eu não sou uma pessoa disciplinada de ficar andando com o Strava o tempo todo. Na maioria das vezes eu esqueço de carregar o Garmin. Isso depende muito, né? Varia muito do terreno que você está andando, depende muito de como foi montado. A gente monta sempre lubrificando o cabo para poder ele ter uma vida útil maior dentro do conduíte. Então isso varia muito. A gente sempre recomenda de 4 em 4 meses fazer a revisão, então nem sempre a gente troca de 4 em 4 meses, a gente vê se está ficando pesado. Se estiver ficando pesado a gente troca, se não estiver pesado pode manter aquilo ali. Não tem uma data certa, assim, com tanto tempo, com tantas horas de uso. Não, porque varia muito de terreno. Se for um terreno muito seco, entrar muita poeira. Quando você fez muita trilha na lama, Isso. se o quadro tem intermissões entre o cabo e o conduíte, tem quadro que sai do passador e vai direto ao câmbio, sem Interferência, sem ter interferência. nada, é um cabo direto, Dura com mais o conduíte tempo. direto até o câmbio, do passador até o câmbio. Esse é o que mais dura. Aqueles que tem os terminais, aí acaba o conduíte, aí emenda em outro conduíte, fica aparente o cabo, esse daí tem que fazer a troca com mais periodicidade. E se andar na lama, o prazo reduz drasticamente. No meu caso, eu uso a bike para tudo, para treino, para prova, eu treino na chuva, então assim, eu deveria fazer isso com mais frequência, eu não faço. Agora eu vou começar a fazer, porque minha bicicleta está cheia de coisinha para resolver, mas eu acho que a pergunta é respondida. Depende muito da situação que você anda, se você anda na chuva ou não, tipo de terreno, tipo de cabeamento, se ele tem cortes ou não, ou se é um cabeamento direto. Eu acho que é isso, de 4 em 4 meses ou 6 em 6 meses é bom você dar uma checada, ou a sua percepção. Ou assim, exatamente como o Vilela falou, se você sentiu que ficou pesado o passador, já está na hora, entendeu? Porque aí outra coisa, outro sintoma, meu câmbio desregulou, aí outra semana desregulou de novo, entendeu? Às vezes você não está conseguindo afinação porque o cabo não solta direito, então o câmbio tem dificuldade em voltar. Aí o que o mecânico às vezes faz? Ele vai lá e dá pressão no cabo, aí ele sobe bem, mas também não volta depois.
e fica essa situação aí que acaba que não funciona. Que era o meu caso, eu não conseguia regular o tempo todo, eu tinha um problema e eu achava que era com Eagle 12 velocidades, porque eu usava de 11 e é perfeito. É problema no conduíte. Então não era regulagem, não era cabo, não era nada. Pergunta respondida. Dúvidas? Eduardo Martins, qual a melhor marca de conduíte, sem ser Shimano? Então, marca, é difícil falar de marca, né? Conduíte bom é o conduíte teflonado, novo. Ele é teflonado. Tem conduíte que não é teflonado. Teflonado, por dentro do conduíte, a parte de fora é geralmente preta ali, ou da cor que seja. Tem uma manta tem os cabos de aço que são retos, longitudinais com o conduíte todo, e aí por dentro tem esse teflon, é um cano de teflon. O que é teflonado é bom. Algumas marcas, né, Jaguar, Nokon, são marcas boas. O que difere essas marcas é o tratamento exterior. Um conduíte de marca mais simples, o que acontece? Ele com menos tempo ele resseca, entendeu? Ele estala. Às vezes o que acontece? Com o girar do guidão, ele vai estalando, aí pode entrar água e enferruja a malha de aço que tem. A maior diferença entre os bons e os ruins é essa aí, essa parte de fora. Quando todos têm o conduíte de teflon interno, que é para o cabo de aço ter uma circulação bem suave. Falando dos conduítes teflonados, o que maior difere é a questão externa, que é essa resistência. Que na prática mesmo, conduíte bom é novo. Ponto parágrafo, entendeu? É melhor você ter um conduíte simples, mas com os requisitos certos, e trocar sempre que sentir necessidade, né? O passador ficou pesado, as marchas estão desregulando muito fácil, do que às vezes você investir num kit de cabo muito caro, né? Eu vou dar um exemplo aqui, na bicicleta do Coelho nós gastamos R$15 de conduíte mais um cabo. Se você for comprar um Jaguar, às vezes você paga R$80 num kit de conduíte. Fica ao critério de você. É uma pergunta grande. O Emerson, é porque ele viu a dificuldade para a gente tirar o cabo e ele sugeriu cortar o cabo para facilitar a remoção. Então já responde, a gente cortou o cabo. O que acontece é que quando o Alonso estava puxando num sentido, possivelmente o teflon internamente ele embolou, então não foi possível puxar naquele sentido. E aí ele cortou em cima também e puxou no sentido contrário. Exatamente. Deu esse tipo de trabalho, faz exatamente isso. Corta, que é para evitar de uma força estragar alguma pecinha, igual o passador é sensível, as outras peças são sensíveis. Puxou, não veio, corta isso aí mesmo, que é para evitar de danos inúteis, né? E ele também ressalva a questão da lubrificação, ele não acha necessário. Se eu não me engano, o Alonso falou que normalmente os cabos teflonados não são necessários fazer essa lubrificação. Mas eu acho por experiência mesmo, quando a gente lubrifica, durabilidade. Quando a gente lubrifica, a gente vê que dura muito mais, dura mais do que o dobro de quando não se lubrifica. Então a gente sempre lubrifica quando a gente coloca. E teve uma pessoa também que comentou aqui que também sempre faz essa lubrificação e tem gostado bastante. Então isso eu acho que é uma questão de gosto também, de teste. Eu respondi que eu estou fazendo um teste, já que eles fizeram, estou fazendo um teste. Vou ver se isso com 60 dias, 90 dias vai mudar alguma coisa. Se mudar, eu passo aqui para vocês também. E lubrificação não é com graxa, é com óleo. Se você meter graxa em casa, vai ficar ruim depois fica duro, não pode. Tem como desempenar o disco de freio? FB Menezes perguntou. Tem como desempenar, tem aí uma ferramenta para desempenar. Não é todo disco que a gente consegue desempenar, mas geralmente pequenos empenos tem como sim. Essa ferramenta aqui, ó, você coloca o disco aqui, você vai no olho, vendo aonde vai encostar o disco na hora que está rodando na pastilha, coloca essa ferramenta e faz força para um lado e para o outro de acordo com o empeno dele. Tem como sim desempenar. Não fica 100% desempenado, mas fica sem barulho. Para melhorar a dissipação calórica,
a Vales Bike está sempre presente aqui no canal, nos comentários. Ela sugeriu usar o disco maior. Explica aí um pouquinho essa questão do disco maior, que diferença ele dá. Eu vejo muito pessoal do all mountain, downhill, usar os discos maiores. Normalmente a gente no XC não usa muito. Ela gosta muito de all mountain. Isso é uma pergunta grande para ser respondida. Começa por vários detalhes, né? Primeiro, a gente pode falar até pelo peso do piloto. Por exemplo, se eu for numa bicicleta de cross country, mas for um piloto que pesa 99, 110 quilos, não vou poder usar um disco de 160 milímetros para ele, né? Aí nós vamos fazer o quê? Para aumentar o poder de travagem, para suportar o peso bruto total dele na bicicleta, a gente pode colocar um disco de 180, 203 milímetros, já aconteceu de fazer. Mas, por exemplo, numa bicicleta de DH não tem disco maior de 200, mas é outro tipo de condução, entendeu? Mas é porque... O freio geralmente são 4 pistões, os freios então são 4 pistões, então a maior. potência de travagem o freio normal tem 2, os nossos freios tem 4, mas o poder de travagem não é o dobro, é 3 vezes a força de travagem, muitas vezes. O disco de freio maior tem maior poder de frenagem porque ele faz a alavanca que exerce ali, ele consegue com menos força travar mais, por isso que o disco maior trava mais. Mesma questão de quando você vai afrouxar um parafuso. Se você usar uma chave pequenininha é mais difícil, se você usar uma chave maior a alavanca, é mais fácil. né? A alavanca que você faz, então fica muito mais fácil de você frear com um disco maior. A diferença do disco maior também é o peso, vai colocar peso na bicicleta. Quem faz cross country, que é uma bicicleta cada vez mais leve, então geralmente não opta por um disco maior. E também por causa desse tamanho do disco e da capacidade de frenagem, obviamente você vai ter... A área de contato é maior, ele vai esquentar menos do que um disco menor, que vai estar rodando, vai passar pela pastilha muito mais vezes do que um disco maior. Bom, o Francisco, ele fez uma pergunta, ele falou que o freio traseiro da bicicleta dele, mesmo ele apertando com muita força, ela não está freando direito. Já trocou pastilha, não é pastilha, o que acontece? Os freios hoje são hidráulicos, né, dessas nossas bicicletas. Existe fluido de freio, que é o DOT 4, DOT 5, que é o mesmo fluido de carro, e existe óleo mineral, que geralmente da Shimano é óleo mineral, 10 anos é DOT. Isso tem uma temperatura e tem uma vida útil. O óleo mineral, ele esquenta mais, ele aguenta menos temperatura. O freio DOT aguenta mais temperatura. Depois de muito tempo você utilizando ele, chegando nessa temperatura alta, ele perde a propriedade, o óleo. Então você vai frear e ele não vai fazer o que deveria fazer, que é aquela travagem mesmo. Ele não executa a compactação entre o acionar da manete e a compactação dos pistões, entendeu? Aí ele perde aqui, ele faz muita força na manete, mas na verdade os pistões não estão executando essa força porque o fluido de freio já não tem a propriedade mais. Porque com o tempo, o aquecimento, muita frenagem, e também tem que ver um detalhe aí, tem que saber outra coisa, o peso da pessoa e o freio que ele está usando, porque se porventura for uma pessoa pesada e tiver um freio muito simples, aí o que acontece? Uma exigência muito grande do material que não bate com o peso do piloto, entendeu? Aí às vezes ver esse detalhe, entendeu? Para saber se ele precisa de um freio mais funcionava, é só fazer uma sangria do freio. Se já funcionava antes. No caso dele já funcionava, então possivelmente o seu problema é sangria de freio. Está na hora de substituir esse fluido aí. Que normalmente é bom fazer aí de seus 6 meses, dependendo do pedal do cara. Se anda muito, com menos tempo. Porque quanto mais você freia, mais esquenta e mais perde a propriedade, o fluido e o óleo. Bom, eu vou fazer uma pergunta que na verdade não está aqui, mas eu lembro que eu li. A pessoa começa um pedal, começa a frear e o freio está normal, mas quando ele vai freando muito, o freio começa a ficar alto e duro. O que pode ser isso aí? Isso é ar no sistema.
pode ser ar no sistema que tem as duas variantes. Ou ele expande, ou ele deixa a mané de compactar. E também pode ser um problema mais recente nos freios XT dessa penúltima geração, que é os pistões. Os pistões que são de... Como é que é? O que eles fez daqueles pistão? Faltou o nome aqui agora, mas eles com o tempo, é de nylon, eles dilatam. Então é o seguinte, tem o pistão dentro da camisa, aí com o passar do tempo ele dilata. Quando você aciona, ele entra uma vez. Quando você solta e vai voltando, ele está lá dentro. Ele não deu tempo de voltar. Aí fica duro. Aí fica duro. Pode ser variações. Esse é um problema que tem acontecido muito em alguns freios. Tem gente que até está aumentando ou substituindo essa pecinha. Então esse é um problema comum. É um problema comum nesses freios. Se resolve. Tira o pistão e resolve o problema. Os level, os guide. Os level novo, os guide também fazem isso. Bom, tem uma pergunta, eu não anotei o nome, mas é o seguinte. Toda vez que ele vai passar a marcha no meio do cassete ali, ele vê que a marcha não passa direito. Não está passando. Ou seja, algumas marchas passam, mas ali no meio do cassete dá um probleminha. O que pode ser isso? Pois é, aí são muitas variantes que pode acontecer, né? Porque se trabalha, primeira, segunda, terceira, sexta, sétima, oitava, nona, funciona décima, e só no meio está acontecendo alguma coisa, então primeiro não é o passador, depois não é o cabo. Pode ser uma folga no câmbio, que ali aonde seria necessário um ajuste mais fino, né, precisão da troca de marcha, está sendo afetada por essa folga. Pode ser uma gancheira com um toquezinho empenada, não está 100% alinhada. Pode até porventura ser um dente do peão que numa troca de marcha empenou. Aí o que ele faz? Ele não deixa a marcha trocar direito. Pode ser alguma coisa. Isso aconteceu com um amigo nosso. Exatamente isso, em uma certa marcha isso não acontecia, era um dentezinho que estava com uma pontinha, então aquela pontinha dificultava essa troca de marchas e foi difícil detectar porque era um detalhezinho. Então assim, tem muitos detalhes que podem ocasionar isso aí. Eu acho que os principais seriam a gancheira, que regulagem... Se está trocando embaixo e em cima, porque não muda. O rácio do passador, o clique do passador é um. Ele não oscila. Se está passando uma bem, não está. A outra não está, não. Ele passa todas bem ou passa todas ruins. Eu acho que o mais fácil é dar uma inspecionada na gancheira, ou às vezes Geralmente mudar a gancheira, que normalmente é mais barato, e dar uma inspecionada no cassete, porque pode ser um dentezinho já gasto, ou que numa troca de marcha errada que travou rodando corrente, deu aquela gastada e pode ocasionar isso aí. Bom, outra pergunta era sobre roldana. Se a roldana gasta lá do câmbio, pode dificultar a troca de marchas. Com certeza. Com certeza. É para isso que ela está ali, para poder direcionar a corrente no cassete. Se a roldana tiver gasta, tiver bamba, ela não vai ter a mesma precisão para poder direcionar a corrente no cassete e vai dificultar as trocas de marcha. Principalmente a roldana de cima. A de cima ela é a responsável por manter ali. E se seu grupo for tipo um Eagle 12 velocidades, um GX e tal, pior ainda, porque são grupos que qualquer detalhezinho faz diferença. São esses sistemas novos, eles cada vez precisam de afinações mais justas e mais precisas, não tem muita brecha para erro. O sistema de funcionamento é muito superior, mas também a falha hoje tem que ser muito reduzida, porque senão depois não fica trabalhando direito. Bom galera, é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Lembrando que a sua dúvida pode virar pauta de um vídeo, ou a gente grava mais um vídeo igual a esse e tira as dúvidas no geral, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Se você gostou, deixa aquele like, se puder compartilha e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço. Um abraço.